Jesus era uma pessoa de oração frequente, persistente e prevalecente. A oração era uma parte indispensável de tudo o que ele era. Era a fonte de sua vida espiritual, crescimento espiritual e poder espiritual. Em Mateus 26, versículo 41, ele instigou seus discípulos a vigiarem e orarem para que não cedessem à tentação. Houve pelo menos 2 momentos cruciais na vida de Jesus em que sua oração se destacou acima de todos os outros momentos. Um deles foi no jardim do Getsemane, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora os discípulos tivessem vindo com ele, Jesus os deixou para descansar enquanto ele ia mais adiante no jardim e orava com tanta intensidade que suava gotas significativas de sangue. Veja Mateus 26, versículo 36, 44 e Lucas 22, versículo 44. A segunda oração de importância monumental aconteceu durante aquelas horas sombrias e terríveis que ele passou na cruz. Mesmo passando pela agonia intensa da crucificação, o coração de Jesus se compadeceu de seus algozes, e em favor deles, orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Não há dúvida de que Nosso Senhor era um homem de oração. Quando e onde Jesus orava? A oração persistente nem sempre é conveniente. A oração eficaz exige comprometimento com tempo e lugar. Jesus exemplificou esse fato em Marcos 1, versículo 35. Antes do amanhecer do dia seguinte, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Ele orava durante o frescor da manhã. Ele orava quando não havia ninguém por perto, sem interrupções. Ele dedicava tempo de qualidade a seu Pai. Ele orava quando sua mente estava fresca e desimpedida dos muitos detalhes da vida. Você já se levantou muito cedo de manhã para orar? Esses momentos são frequentemente os mais revigorantes, recompensadores e preciosos. Onde Jesus orava? Ele poderia ter ficado em seu quarto ou mesmo dentro de casa, mas não o fez. Ele encontrou um lugar solitário para se aproximar e comungar com seu Pai. Como nosso exemplo, Jesus orava. Ele orava frequentemente. Ele dedicava tempo de qualidade em oração. Ele orava quando e onde não seria interrompido. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós devemos fazer isso? Se ele precisava encontrar tempo de qualidade para orar, quanto mais nós deveríamos fazer? E se ele considerou necessário se afastar de outros enquanto orava, não deveríamos nós fazer o mesmo? Assim como você precisa abastecer seu carro regularmente com combustível para que ele continue funcionando, você precisa alimentar seu corpo regularmente ou ele morrerá. A oração é o combustível que nutre o espírito do homem. E se o seu espírito não for revigorado pela oração frequente, ele se esgotará e parará completamente. Cristo também passava noites inteiras em oração. Lucas 6, versículo 12 diz: E naqueles dias, Jesus saiu para a montanha a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite inteira orando a Deus. Algumas pessoas dirão: mas eu não posso fazer isso. Preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas também precisa passar algumas noites em oração. Concordo que não é fácil, mas é necessário. Deve ter sido assim com Jesus porque multidões de pessoas muitas vezes queriam apenas tocá-lo. Quanto ele deve ter precisado do reabastecimento que vinha dessas noites a sós com seu Pai. O resultado sempre foi um suprimento renovado de poder e unção suficiente para o dreno constante em seus recursos espirituais. Mas durante aquelas noites, enquanto ele orava, prostrado diante do Pai, era como se ele renovasse seu espírito e alma para enfrentar as demandas do dia seguinte.
A oração era a fonte de força que o capacitava a continuar seu ministério com poder e amor. Seguindo o exemplo de Jesus, devemos buscar a presença de Deus em oração diariamente. A oração é a chave para viver uma vida espiritual vibrante e poderosa. Ela nos conecta com o Pai Celestial, que é a fonte de toda sabedoria, graça e força que precisamos para enfrentar cada desafio que a vida nos apresenta. Que essa oração da manhã seja uma bênção para você, guiando seus passos, fortalecendo sua fé e enchendo seu coração com gratidão e louvor ao nosso Deus. Inicie o seu dia na presença do Senhor e experimente a transformação que a oração poderosa e contínua pode trazer à sua vida. As necessidades de um mundo ferido e pecador foram atendidas por Deus. E nosso Pai fará o mesmo por qualquer pessoa que se importe o suficiente para sacrificar algumas horas de sono para se encontrar com o Todo-Poderoso. Quando alguém abre mão do descanso para interceder pelos outros, revela sua sinceridade. E quando dedica uma manhã, um dia ou uma noite inteira somente a Deus, demonstra paixão em ajudar e abençoar as pessoas, indicando que Deus é a sua principal preocupação. A igreja precisa redescobrir sua fonte de poder. Hoje, muitas vezes, a igreja se embeleza construindo edifícios imponentes e lugares de adoração. Mas, em muitos casos, a mesma igreja está distante das pessoas. Como resultado, há toda uma geração que não conhece a Deus, que não o ama e não o serve. Meus amigos, essa geração precisa de Deus. A igreja precisa renascer para a tarefa de alcançar essa geração para Deus. É preciso alcançar o topo da montanha e passar tempo em oração. Precisamos buscar a Deus. Precisamos aprender a buscá-lo de todo o coração. Precisamos dessas reuniões de oração no topo da montanha. Precisamos desses momentos de oração solitária. Precisamos deles 1000 vezes mais do que Jesus jamais precisou. A oração era a comunhão de Jesus, sua inspiração, sua força. Jesus estabeleceu o padrão de oração para nós. Ele estava nos mostrando como viver, como adorar, como orar. E se quisermos ser bem-sucedidos em nossas vidas para o Senhor, é melhor seguirmos o exemplo do nosso Senhor. Jesus disse em Lucas 18, versículo 1, que devemos orar sempre e nunca desanimar. Deus quer que aprendamos a orar em tempos de adversidade, em tempos de turbulência, em tempos de problemas. Ele quer que oremos e não desanimemos ou desistamos. A oração não ocupava um lugar secundário na vida de Jesus. É belo perceber que, mesmo sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a oração estava sempre em primeiro lugar em sua vida. A oração tinha a prioridade número 1 para ele. A oração é o primeiro lugar em sua vida? Ela tem a mesma prioridade em sua vida que tinha na vida de Jesus? Sejamos bem honestos, a maioria de nós ora se tiver tempo. Oramos se o bebê não chorar e nos perturbar. Oramos se os vizinhos não vierem para a noite. Oramos se não tivermos que limpar a casa, ir às compras ou trabalhar. Mas, para que a oração seja eficaz em nossas vidas, como Deus deseja que seja, ela precisa ter a máxima prioridade em nossa vida. Quando Jesus subiu ao topo da montanha para orar, ele estava lá com um único propósito: nada o perturbava. Ele orou. E até que você e eu possamos aprender a utilizar a oração com a mesma dedicação, nunca conseguiremos alcançar os cumes de bênçãos e unção e receber as bênçãos de Deus. A oração do Sumo Sacerdote, Nosso Senhor, a oração de Jesus em João 17, é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir o próprio coração de Jesus enquanto ele ora ao Pai. E as preocupações que ele expressou por seu povo são preocupações que devemos compartilhar quando vamos a Deus em oração.
Vejamos algumas dessas coisas pelas quais Jesus orou em sua oração do sumo sacerdote, a oração em que também podemos perceber a profundidade de seu amor pelo Pai e por nós, seus filhos. Jesus orou para que seus discípulos fossem todos um. Agora estou indo embora deste mundo, mas eles continuam neste mundo, enquanto eu vou para você. Pai Santo, proteja-os pelo poder do seu nome, o nome que me deu, para que eles sejam assim como nós somos. João 17, versículo 11. Que preciosa realização! Jesus orou por você e por mim. E Ele orou para que possamos ser um com Ele da mesma forma que Ele é um com o Pai. Pense na proximidade, no calor, no compartilhar que ocorre entre pais e filhos. E Jesus está pedindo ao Criador do Universo que promova essa mesma afinidade entre Jesus e todos os seus seguidores. O fato de Jesus ter orado por isso indica que isso é possível e que devemos orar por isso também. Jesus orou para que seus discípulos tivessem alegria. Agora estou indo para você. Falei-lhes muitas coisas enquanto estava com eles neste mundo, para que eles tenham a minha alegria completa. João 17, versículo 13. Como é maravilhoso perceber que, quando Jesus orou por todos nós, Ele orou para que possamos possuir a sua alegria divina. Com os recursos de Jesus disponíveis, nunca devemos estar tristes ou infelizes. De fato, devemos estar cheios de alegria, a sua alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Quando estamos alegres, estamos cheios de força. Mas quando a alegria desaparece, nos enfraquecemos. Isso também é um assunto apropriado para nossas orações. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem guardados do mal. Jesus sabia que todos os seus seguidores estariam sob ataque. Sua oração em João 17, versículo 15 foi: E não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus não nos tira de nossos trabalhos para nos proteger da exposição ao mal. O diabo está determinado a nos destruir e constantemente tenta nos afastar de Deus e da sua palavra. Mas Jesus, o Filho de Deus, orou para que não fossemos vencidos por nenhum dos truques que o diabo usa contra nós. E nós também precisamos orar da mesma forma, todos os dias. Jesus orou para que seus discípulos vivessem vidas santas. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17, Jesus orou: santifica-os. A palavra santificar significa simplesmente separar para um propósito sagrado. Consagrar, purificar. Há apenas um caminho, apenas um meio para alcançar isso, a palavra de Deus. Deus providenciou sua palavra como um instrumento de nossa santificação. Efésios 5, versículo 25 e 26 diz: Em vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Nós nos santificamos ao aproveitarmos os recursos dele, lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus nos orienta e orando para que a purificação dele seja realizada em nós. Jesus orou para que seus discípulos fossem perfeitos. João 17, versículo 23 diz: Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Isso é surpreendente, mas é exatamente o que Jesus orou. Que possamos ser aperfeiçoados nele, para que o mundo ao nosso redor possa conhecer o amor de Deus em Cristo, observando nossas vidas limpas e piedosas. De fato, precisamos pedir diariamente a Deus para nos usar como testemunhas eficazes de seu amor. Em João 17, versículo 24,
Jesus orou para que seus discípulos recebessem a vida eterna. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pense nisso. Jesus orou para que os habitantes de todo o mundo pudessem receber a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3 versículo 16. Jesus é aquele Filho unigênito descrito nas Escrituras. Ele é o que orou por nós, por você e por mim, para que possamos herdar a vida eterna. Que bênção e esperança temos em Jesus! E da mesma forma, devemos orar diariamente pela salvação daqueles que amamos e que ainda não conhecem o Salvador. Seja qual for a nossa condição espiritual, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós. Ele orou por nós, para que pudéssemos ser um com Ele, e nos deu um belo exemplo a seguir em nossas próprias vidas de oração. Pai Senhor, ajuda-me a aprender que Tu és Senhor da minha vida. Tu tens o poder para governar tudo o que eu penso, acredito e faço. Quando permito que minha mente vegue por lugares que destroem minha paz, lembra-me que esses pensamentos são ilegais. Tu não exiges que eu me detenha em sentimentos e afeições que contribuem para os medos. Reconheço que minha mente viverá em paz perfeita quando eu fixar minha atenção em Ti. Portanto, Senhor Jesus, permite que a Tua paz governe o meu coração. Lembra-me da paz que tenho em Tua casa e ensina-me a ser grato por esses eventos que me fazem correr para Ti, me centrar em Ti e permanecer em Ti. Eu nunca preciso viver com pensamentos temerosos e perturbados. A verdade é que Tu estás no controle. Querido Pai Celestial, eu Te louvo por Tua firmeza e contínua presença em nossas vidas. Às vezes, podemos sentir-Te bem ao nosso lado. No entanto, é difícil compreender que Tu estás lá, de fato. Às vezes, a vida se torna tão dolorosa que nossa mente simplesmente não consegue sentir-Te através da dor. Às vezes, Tu retiras esses sentimentos para que possamos buscar-Te com mais fervor. Perdoa-nos, Pai, por não confiarmos em Ti completamente. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis. Fortalece nossa fé e capacita-nos a confiar em Teu amor e cuidado, mesmo quando não conseguimos sentir Tua presença. Ensina-nos a clamar a Ti em meio à dor e a nos render ao Teu amor incondicional. Que possamos sempre buscar-Te e confiar em Ti, sabendo que Tu és fiel e estás sempre conosco, mesmo quando não podemos sentir-Te. Eu oro agora, Pai, para que eu não confie nas minhas emoções, mas sim no Teu amor por mim. Que eu confie na Tua palavra como a verdade que governa a minha vida sobre o meu entendimento. Ajuda-me a reconhecer-Te e a crer em Ti, mesmo que minhas emoções possam dizer o contrário. Tu és bom, Tu és confiável e Tu és bondoso. Tu és tanto todo-poderoso quanto todo-amoroso.